Olá, almas! Hoje em gramática nós vamos estudar o uso do acento grave indicador de crase. Nosso assunto de hoje é crase. Bom, o que é crase? Crase é o nome dado à aglutinação de duas vogais, ou seja, a fusão de duas vogais. Geralmente emprega essa palavra, a palavra crase, para dar nome ao que nós chamamos de fusão, a contração da preposição a mais o artigo definido feminino a. Tá? Então, geralmente se emprega a palavra crase para dar nome à fusão de sons que ocorre entre uma preposição a e um artigo definido feminino a. São duas as condições para que haja o que chamamos de crase. Crase é fusão. A colocação do acento à esquerda, aquele acento é chamado acento grave, indicador de crase. Nós vamos estudar daqui a pouquinho os usos do acento indicador da crase. Então são duas as condições para que haja o que chamamos de crase. Primeira condição, deve haver um termo regente que exija a preposição a. Esse termo regente é uma locução, esse termo regente pode ser um verbo, regido com a preposição, regido pela preposição a. Tá? Por exemplo, o verbo ir, quem vai a algum lugar. Então o verbo ir é um termo regente, ele exige a preposição a que o acompanhe. Tá bom? Segunda condição, o termo regido deve admitir o artigo a. O termo que vier posposto ao termo regente é o termo regido. Ele tem que ser uma palavra feminina e que exija o uso do artigo a antecedente a ele. Tá bom? Então, são essas duas as condições para que haja o que chamamos de crase, que é a fusão da preposição a mais o artigo definido feminino a. Então, vamos aqui. Vamos começar primeiro, com regras de quando não acontece a crase, quando não ocorre a fusão. Antes de nomes masculinos. Então, vejamos aqui. Caminhamos a pé. Pé é um termo regido, mas ele não pede preposição. É um termo masculino. Então, esse a é a mera preposição do verbo caminhar. Tá? Então, aqui eu tenho um termo masculino. Eu não uso acento grave sobre esse a, porque esse a é preposição. Segundo caso, antes de verbos, eu não uso acento indicador da crase, o acento grave. Estou decidido a viajar. Viajar é verbo, tá? Portanto, esse a é mera preposição. Então aqui eu tenho uma preposição e aqui apenas uma preposição. Porque eu tenho palavra masculina e eu tenho um verbo. Terceira condição, Antes de pronomes de tratamento, exceto senhora, senhorita e dona. Ou seja, eu não coloco antes de pronomes de tratamento, com exceção daqueles textos. Então nós temos aqui, não fizemos alusão. Quem não faz alusão, não faz alusão a alguém ou a alguma coisa. Então aqui eu tenho um a, que é a preposição que acompanha o termo regente, que é a alusão. Portanto, Vossa Senhoria, não fizemos alusão a Vossa Senhoria. Vossa Senhoria é um pronome de tratamento, então eu não ponho. Muita gente gosta de colocar, acha que é elegante, é bonito, mas está em desacordo com a regra, com a norma padrão. Bom, eu não coloco. Por quê? Porque é um pronome de tratamento. Como eu fiz aqui,
uma colocação, exceto senhora, senhorita e dona, né? Então, olha, eu fiz alusão à senhora. Por quê? É um pronome de tratamento, entra nessas 3 exceções aqui, tá? Não, eu fiz alusão a Dona Maria. Dona Maria, né? E o dona está aqui como uma exceção, então eu vou pôr o acento grave indicador da crase, tá bom? Outro, antes de pronomes em geral, exceto aquela, aquele, aquilo. É claro que eu tenho que ter um termo anterior, que é o termo regente, né, com a preposição a, tá bom? Não vou colocar acento a torto e a direito, porque apareceu o pronome aquele, aquela, eu vou pô-lo. Não, só se o termo regente, o termo anterior, exigir uma preposição. E a preposição tem que ser a, tá? Então vejamos aqui, ó. Exemplos do item 4, antes de pronomes em geral. Então eu tenho, ele se referiu a ela, ela, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ela, elas, né? Pronome pessoal do caso reto, pronome geral, não uso, tá? Ele se referiu a você, você, vossa senhoria, vossa mercê, vossa santidade, vossa paternidade, vossa alteza, vossa excelência, vossa meretíssima. São pronomes pessoais de tratamento. Você também é um pronome de tratamento. Informal, mas é. Eu não uso o acento grave, indicador da crase, né? Ele se referiu a este fato. Este pronome demonstrativo. Eu não uso o acento grave, indicador da crase. Ele se referiu a mim, pronome pessoal do caso oblíquo. Eu, mim comigo, ti contigo, ou alhe, se consigo, nos conosco, vos convosco, né? Os, as, lhes, se consigo. Eu não coloco diante de pronomes pessoais de tratamento. Ele se referiu a alguém. Alguém, ninguém, cada, nada, nenhum, nenhuma, são pronomes indefinidos. Então, diante dos pronomes de maneira geral, eu não uso o acento grave indicador da crase. Vamos entender que o acento grave é o acento à esquerda, tá bom? Aqui eu tenho, ó, aquele, aquela, aquilo que são exceções, como eu já lhes disse, desde que eu tenho um termo anterior, que é o termo regente, que exige a preposição a. E o termo posterior for os pronomes aquele, aquela, aquilo, ou uma palavra que exija esses pronomes passando ao sentido de adjetivo demonstrativo. Então, eu tenho aqui, ó, farei oposição àquele fato, né? Quem faz oposição a alguém, a alguma coisa. Então eu tenho um a pertencente ao nome oposição. A palavra posterior tem aquele, então eu vou acentuar, porque eu tenho aqui em aquele, o a de aquele, mais o a da palavra, né, do termo regente anterior. Quem faz oposição a. A mais aquele, aquele. Tudo bem? Aqui, chegaremos àquela casa logo. Quem chega, chega a algum lugar. Então a preposição a pertence ao verbo regente, que é o verbo chegaremos. A palavra aquela inicia-se por a. Então, acento grave. O acento grave é à esquerda. Ele indica que houve crase, gente. Crase não é o acento. Crase é fusão, é a aglutinação de 2 as. Uma preposição com artigo feminino. O acento que indica a crase é o acento à esquerda, chamado acento grave. Tá? Bom, continuando. Não ocorre crase, ou seja, não ocorre a fusão com um a
sem o S, ou seja, o A vai estar no singular e a palavra posterior no plural, tá? Eu vou usar o acento indicador da crase, só vai haver crase se for A mais A, as mais as. Agora, A e uma palavra posterior no plural, não. Então vejamos aqui, ó. Isto se refere a grandes cidades. Eu tenho o termo grandes cidades, está no plural, e aqui eu tenho um artigo, eu tenho um A. Esse A é preposição do verbo referir-se. Quem se refere a alguém ou alguma coisa. Então aqui é uma mera preposição, tá? Eu não uso o acento indicador da crase, não houve crase. Agora embaixo, isto se refere às grandes cidades, né? Está no plural porque eu penso as grandes cidades e quem se refere a. Então aqui houve fusão, aqui houve crase, portanto eu coloco o acento indicador da crase, que é o acento grave. Não ocorre crase, não ocorre a fusão antes de nome de cidades que não vem acompanhadas de modificadores, tá? Vamos lembrar que esta cidade, ela pode ser uma cidade feminina, um nome feminino, e não exija, por exemplo, o artigo A. Tem nomes femininos que exigem, tem nomes femininos que não, né? Então vejamos aqui. Todos se dirigiam a Santos. Quem se dirige a algum lugar ou a alguém, né? Santos é nome de uma cidade, né? É um nome masculino, também é um nome masculino plural, né? Esse A é mera preposição, então eu não uso, né? Porque a palavra Santos, ela não está modificada, não vem um adjetivo alterando o seu sentido, tá? Mas vejamos embaixo, ó. Todos se dirigem a Santos das Belas Praias. Eu tenho o termo das Belas Praias, nós chamamos de modificador do termo Santos, tá? Portanto, aqui a crase, então eu ponho um acento grave. Todos se dirigem a Santos das Belas Praias. Um elemento modificador, então eu coloco o acento grave indicador da crase. Olha, eu digo para a criança quando quer aprender a colocar esse acento grave à esquerda, porque ela quer aprender o que é difícil, né? Às vezes ela pergunta e você responde. Faça assim: eu vou a Araçatuba. Eu volto de Araçatuba. Quando eu usar a com o verbo ir e fizer a troca, voltar de, não há acento grave, então não houve crase, tá bom? Eu vou a Santos, eu volto de Santos, então não tem acento grave. Eu vou a Andradina, eu volto de Andradina, não há acento grave, né? Aqui é uma palavra masculina, mas Araçatuba é uma palavra feminina, Andradina é uma palavra feminina, só que não exigem o artigo A. Agora, com elemento modificador, eu vou a Santos das Belas Praias, eu volto da Santos das Belas Praias, e não de Santos das Belas Praias. Eu volto da Santos, quer dizer, da cidade de Santos das Belas Praias. Então eu uso o acento indicador da crase, eu uso o acento grave, tá bom? Bom, quando eu fizer a troca por a da, vai haver acento grave, porque houve crase. Olha, eu vou à Colômbia, eu volto da Colômbia. Eu vou à Argentina, eu volto da Argentina. Então tem acento grave nos dois, tá bom? Porque quando eu fizer a troca a da, acento grave a de, não há acento grave, tá? Não ocorre crase nas expressões formadas por palavras repetidas, dia a dia, face a face, mão a mão, frente a frente. Aqui, ó, estamos frente a frente. Palavras repetidas. Esse A é mera preposição, tá bom? Não
usamos o acento indicador da crase. Por que que não ocorreu crase? Porque são expressões formadas por palavras repetidas. Agora aqui. Palavra casa indicando o próprio lar. Você não vai usar o acento indicador da crase, que é o acento grave. Olhemos para esse exemplo. Voltei à minha casa. A minha casa é o próprio lar, então eu não uso, tá bom? Palavra casa como o próprio lar. Mas se a palavra casa for de outro, for qualificada, pertencente a outro, eu vou pôr. Voltaremos à casa de Maria. Não é a minha casa, então aqui eu vou usar o acento grave indicador da crase, tá bom? A palavra terra, quando for antônimo, o contrário, a oposição em relação a bordo, estamos no mar, né? E vamos chegar à terra. A palavra terra sendo antônimo de bordo, eu não ponho acento grave. Os marinheiros chegaram à terra firme, ou seja, eles estavam em alto mar, chegaram aqui à terra firme. Então, a terra firme é antônimo de bordo, de quem estava, né, no mar. Então, eu não ponho. Mas, se a palavra terra indicar cidade natal, cidade de origem, aí eu vou pôr. Tá? Os marinheiros chegaram à terra onde nasceram. Então, aqui eu uso, né, o termo, o acento grave, indicador da crase, porque o verbo chegar, ele é regido da preposição a, ele é um termo regente, né? Após ele vem a preposição a, e o termo posterior, terra, é uma palavra feminina que exige o artigo a, tá? E seguindo essa regrinha que eu lhes disse, terra sendo antônimo de bordo eu não ponho, mas quando for indicador de terra natal, cidade natal, eu vou pôr. Então aqui, os marinheiros chegaram à terra onde nasceram. Eu ponho o acento grave indicador da crase. Vamos lembrar que o acento é chamado de acento grave. Tá? E é à esquerda. E, por fim, não ocorre crase diante de numerais, com exceção das horas. Então vejamos aqui, ó. O jogo ficou 2-0 para o Palmeiras. Olha, 2-0. 0 é número, tá? Eu não uso diante de números, a não ser que indique horas, né? O acento grave. Então aqui não tem. Tudo bem? Bom, bem simples, né? A questão do não uso. Professor, eu tenho que memorizar? Regras a gente decora e a gente põe em prática. Não tem como ficar interpretando. Depois que eu memorizei, eu posso interpretar uma regra num contexto, tá? Mas a questão de uso do acento indicador da crase, o acento grave, eu aconselho a usar o processo mnemônico. Agora, sempre ocorre crase, como eu já lhes disse aqui, e diante de números, eu não uso o acento grave indicador da crase, a não ser, exceto, né, diante das horas. Então temos aqui, ó, e na indicação de horário. As aulas começam às 7 horas. Acento grave, indicador da crase, porque eu tenho aqui um numeral, mas ele é indicador de horas. Então, diante das horas, eu ponho às 2, às 3, às 4h30. Na expressão a modo, a moda de, moda, né, tendência, mesmo que a palavra venha subentendida, mesmo que ela não apareça, tá? E tenha implícito ali o sentido de moda de, a maneira de, né? A moda de, ao estilo de, eu vou pôr o acento indicador da crase, o acento grave. Olha, vestiu-se a mexicana, quer dizer, vestiu-se a moda mexicana. Não tem a palavra moda escrita aqui, pode haver.
vestiu-se à moda mexicana. Mas está subentendido, ó, vestiu-se a mexicana, vestiu-se a italiana, né? Comida à inglesa, portanto eu vou pôr acento grave, indicador da crase. Escrevia a Camões. Camões é uma palavra masculina, só que ali a moda de Camões, né? Tem rebuscado, então acento grave. Estou seguindo essa regra aqui, na expressão a moda de, ao estilo de, né? Ainda que a palavra não apareça, mas está subentendida, portanto, nós vamos colocar o acento grave, indicador da crase. Nas locuções adverbiais femininas, as locuções adverbiais geralmente são compostas de duas palavras, mas ela tem que ser feminina, né? Eu coloquei uma locução adverbial aqui para nós fazermos essa e outra aqui, né? Vejamos, nas locuções adverbiais femininas, à noite, à tarde, às claras, às vezes, às cegas, às escâncaras, às escondidas, à vista, tá? Palavras são locuções adverbiais, formadas de duas palavras, mas tem que ser palavra feminina. Se houver uma palavra masculina, não vai receber. Então, ó, às vezes ela chora na sala. Eu tenho aqui a expressão às vezes. É uma locução adverbial. Então eu vou pôr acento grave porque vezes é uma palavra feminina, né? Pegar essa daqui, ó. Ele compra tudo a prazo. Prazo é palavra masculina. Então, a prazo é uma locução adverbial, só que é palavra masculina, né? Se é a palavra masculina, então não põe. Às vezes é uma locução adverbial, mas é palavra feminina. Sempre vai ser por causa da palavra feminina, né? Nas locuções prepositivas femininas, as locuções prepositivas, elas são formadas de 3 palavras, né? Então, e tem que ter a palavra do meio feminina. Tudo bem? Então eu tenho aqui, ó. Há muitas pessoas à margem da sociedade, ó. À margem de. Aqui tem de mais a, então formou-se da, tá? A margem da. Margem é uma palavra feminina, portanto eu vou acentuar, porque aqui é uma locução prepositiva. Esta é uma locução adverbial, tá bom? Locução adverbial formada por 2 palavras, a locução prepositiva formada por 3, mas tem que ser palavra feminina, né? Por exemplo, aqui, o jogo começa a partir das 7 horas. Gente, é muito comum as pessoas acentuarem essa expressão. Partir é verbo, não é palavra feminina, então eu não vou acentuar. É uma locução prepositiva. Só que partir é verbo, pelo amor de Deus, e que nós encontramos na comarca, em cartazes, às vezes em textos, né? Essa expressão com acento grave, ainda tem pessoas que colocam acento à direita usando agudo. É ausência de conhecimento linguístico, conhecimento gramatical, tá bom? Então não coloco aqui, porque partir é verbo, não é uma palavra feminina, né? Margem é uma palavra feminina, eu digo a margem do rio. Então margem é uma palavra feminina. Então aqui é uma locução prepositiva com palavra feminina. Aqui é uma locução prepositiva com verbo. Então eu não vou acentuar. As locuções conjuntivas em português com a. As locuções conjuntivas têm 3 palavras também. Estou falando das que nós vamos usar o acento grave, indicador da crase. São as conjunções, as locuções conjuntivas proporcionais, né? A medida que e a proporção que. Quem estuda as orações adverbiais proporcionais sabe que temos essas 2 locuções. A proporção que, a medida que. Então, nós vamos usar o acento grave, indicador da crase. Ele melhora seu desempenho
A proporção que estudo. Então eu tenho a proporção que, isso é locução conjuntiva. Portanto, nós usamos o acento grave indicador da crase. Isso é regra. Bom? Quais são as conjunções conjuntivas que nós temos que usamos o acento grave indicador da crase? A proporção que, a medida que. As locuções prepositivas, formadas de 3 palavras, né? Nós temos muitas. Mas a palavra do meio, como a margem de, tem que ser feminina. Se for uma palavra masculina ou verbo, nós não vamos usar o acento grave, indicador da crase. As locuções adverbiais são formadas por 2 palavras, mas para haver acento é necessário que a segunda palavra seja feminina, né? Então agora vamos dar continuidade às nossas regras. Os casos facultativos. Aí, o que é caso facultativo? Caso facultativo é eu ponho ou não, vai depender de quem estiver escrevendo, tá bom? A gramática nos dá essa permissão, né? E as construções gramaticais, elas exigem, as regras elas existem, né? Melhor, elas existem justamente para evitar a ambiguidade, duplo sentido, né? Então vejamos aqui. Antes de nomes próprios de pessoas, mas tem que ser nome feminino, nome masculino não. Nós só vamos ter a questão do uso do acento grave indicador da crase mediante palavras femininas, né? Então, antes de nomes próprios de pessoas femininos, eu posso pôr ou não, vai depender do grau de intimidade. Não me refiro a Maria. Aqui, se você tiver intimidade com Maria, você põe. Se você não tiver, não coloque. Tá bom? Então ele é, aqui, entra como opcional, é facultativo. Eu disse que tem que ser nome feminino. Damos graças a Deus. Gente, o que tem de pessoas que acham bonito colocar o acento grave sobre o A, né? Diante da palavra Deus. Eu não ponho, porque Deus é uma palavra masculina. E nós também não temos intimidade com ele, portanto não há o acento grave aqui. Mesmo porque é uma palavra masculina, tá bom? Antes de pronomes possessivos femininos, minha, nossa, sua, são pronomes possessivos femininos. Minha, nossa, sua, vossa. Tá? Então vejamos, olha. Obedecendo a sua orientação, farei isso. Vamos entender. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Então eu tenho a preposição a, que pertence aqui ao verbo obedecer. Só que posterior eu tenho um pronome possessivo. Na realidade, um adjetivo possessivo, né? Então, como é opcional, eu posso pôr o acento ou não pôr. Eu vou colocar assim entre parênteses para mostrar que ele é optativo, é facultativo. Ponho ou não, tá? Olha, obedecendo a sua orientação, farei isso. Então eu posso usar o acento grave ou não. Aí vai depender de quem estiver escrevendo. Após a preposição até, seguida de palavra compatível com o artigo a, nós temos em português até e até a. Então aí vai depender da pessoa, qual até que você vai estar usando, né? Olha, temos aqui colocar aqui, né? Eu digo assim: fui até a farmácia. Então tem um exemplo de até. Fui até a farmácia.
eu posso pôr o acento grave indicador da crase ou não, porque eu tenho a palavra aqui, até. Se eu disser, agora tem uma diferença. Se eu disser assim, fui até a farmácia e não colocar o acento grave indicador da crase, é que eu fui até a proximidade. Eu cheguei perto, mas eu não entrei na farmácia. Quando eu coloco o acento grave indicador da crase, fui até a farmácia, é que eu cheguei e entrei na farmácia. Eu estive lá dentro, comprei e saí. Tá? Então tem uma diferença, tem uma interpretação aí sim, tá bom? Bom, casos especiais. Aqui é um pouco mais complexo, né? Mas também simples. Pode ser mais complexo, mas também simples. Casos especiais. A qual, se o correlato masculino for ao qual. Bom, você quer usar a qual, você tem um correlato ao qual. Ambos significam que. Daí eu tenho a palavra, o pronome que ele tem as variações. A qual, as quais, o qual, os quais. Se eu trocar uma palavra posterior para uma masculina e houver necessidade de colocar ao qual, então o a qual vai haver acento. Vejamos aqui, ó. A ocorrência a qual me refiro é grave. Bom, eu tenho a qual, é um pronome relativo. Vamos trocar pelo pronome que. A ocorrência, né? Popularmente falando, a ocorrência que me refiro é grave. O povão diz assim, a ocorrência que me refiro é grave. Aí eu faço a observação, quem se refere a. Cadê o verbo, ou a preposição do verbo referir-se? Eu comi? Não, então ela tem que aparecer. Então a ocorrência a que me refiro é grave, né? Vamos observar aqui. Bom, a palavra anterior, ela é feminina. Então esse que é um pronome relativo, busca o termo anterior, que é uma palavra feminina. Só que eu não quis usar que, eu quis usar a variação a qual. Então tem o a qual dessa locuçãozinha, né? Como eu substituo uma palavra feminina, eu tenho que pôr. Professor, se fosse a que, eu tenho que pôr também? Também. Tá? Porque ele retoma uma palavra feminina. Né? Ele retoma uma palavra feminina e esse a é a preposição, né, do verbo referir-se. Vejamos embaixo. Ó. A que se o antecedente masculino ocorrer ao que. Quer dizer, se eu puder fazer essa troca, eu vou pôr aqui. Eu já digo de uma forma mais simples. Eu tenho um antecedente, é uma palavra feminina. Tá bom? Como faria essa troca, professor? Se eu colocasse assim, o caso de estudo, o caso é um termo masculino. Aí, né, nós não poríamos o acento. Mas quando eu quero usar é porque eu tenho uma palavra feminina, sempre assim. Então aqui, ó, a orientação de estudo é compatível. É compatível a que? A que se usa no Brasil. Então, eu tenho aqui esse a que antecede o pronome, que esse pronome busca a orientação, tá? Então aqui eu vou usar o acento grave indicador da crase. Vamos lembrar que esse que, ele é pronome, ele retoma a palavra anterior que é feminina. Seria o mesmo desse caso. Por isso que eu fiz a troca aqui. Professor, então eu posso trocar aqui por a qual? Com acento sim. A orientação de estudo é compatível a qual se usa no Brasil, mas com acento porque houve fusão de dois as. Tá bom? Bom, são regras e prática. É claro que temos mais usos no dia a dia com certas expressões, com certos termos regidos de preposição em mais evidência que há outros, né? Que outros, por exemplo, vai depender muito de usos e costumes. Regra, se eu colocar em prática aquilo que eu aprendo,
Se eu fizer uso constante daquilo que eu aprendo, né, as regras, elas são embutidas no nosso processo mnemônico e aí nós fazemos automaticamente esse uso sem considerá-las difíceis, tá bom? Então eu espero que todos tenham entendido. Até a próxima aula e bom dia!